Olá, pessoal! Em nome da Foz, eu gostaria de agradecer pela sua participação no nosso café virtual. O tema da nossa webinar de hoje é Foz Manager, solução digital para o gerenciamento de instrumentos de forma remota. E quem guiará vocês durante essa apresentação será o nosso Customer Manager, nosso gerente de relacionamento, Volney Faustini. A duração dessa webinar está estimada em 15 minutos. Durante esse tempo, todos os participantes permanecerão mutados para garantir a agilidade dessa palestra, mas fiquem à vontade para encaminhar suas perguntas através da plataforma ou de nossos canais oficiais que mostraremos ao final. Responderemos cada uma delas individualmente por e-mail. Passo agora o microfone ao nosso palestrante Volney e desejo a todos uma boa apresentação. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado aí mais uma vez pela participação. Fique à vontade aí para fazer os questionamentos aí durante o webinar, que a gente conseguir responder, a gente vai responder para vocês, ou deixa seu contato que depois a gente retorna, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado. Então, hoje a gente vai iniciar aí o webinar, é a primeira parte do nosso webinar. Ela é voltada para os serviços digitais da Foz, o Digital Service, e a primeira parte vai ser o tema Foz Manager, que é o serviço digital de relacionamento. É um produto que é voltado para todos os tipos de segmentos. E aí a gente tem uma duração aí de 15 minutos, coisa rápida, mas acho que é bem valioso e bem proveitoso aí para vocês. Estou seguro que dá para a gente aproveitar aí o webinar e vocês verificarem onde pode aplicar, onde vocês podem aplicar aí no seu dia a dia essa tecnologia e os serviços digitais da Foz Manager. Então, aqui só dando uma introdução rápida na Foz, a maioria das pessoas já conhece os produtos e portfólio da Foz, mas acho legal comentar que a gente está presente aí em vários segmentos. A Foz é pioneira aí no mercado e na tecnologia NIRS, que é o infravermelho próximo, principalmente no mercado de ração, grãos e forragem. Porém, a gente também tem a parte de tecnologia de transformada de Fourier, principalmente para os laticínios e queijarias e até as vinícolas para análise de vinho. E a gente também entra no mercado de carnes embutidos, até com equipamentos para controle de qualidade de processo e de outros parâmetros, né? E por último, acho que não menos importante, a Foz também tem um portfólio de equipamentos e analisadores para método clássico, via úmida, né? As famosas, os métodos oficiais Kildo ou Dumas. Então a gente também tem esses produtos. Então a Foz tem aí mais de 60 anos de inovação em pesquisa, sempre a gente está buscando trazer novas tecnologias para trazer vantagens aí para vocês. E aí, pessoal, a gente pensa o seguinte, hoje a gente tem uma situação, uma visão global, em geral, né? Algumas coisas que chamam muita atenção aí, nossa e dos nossos clientes, fornecedores. A primeira, eu diria que é a sustentabilidade, né? E é uma palavra aí que está sempre presente aí para todo mundo, sempre usar os recursos naturais da melhor forma possível. A gente tem hoje parte de pandemias e conflitos aí que pegou a gente de surpresa. A gente tem parte de fronteiras e culturas diferentes, então multinacionais, a gente tem que lidar aí com diversos tipos de outros países, ou barreiras aí culturais e até distância, né? Barreiras na parte de distância. E também, não menos importante, eu acho que isso é bem presente em todas as empresas, é buscar sempre redução de custos. Atualmente, eu e acho que vocês também, a gente está vivendo aí uma situação onde, por exemplo, o trabalho de home office está sendo bem frequente. Ele é uma forma de reduzir custos, sim, mas a gente sabe que ele tem limitações, né? Com esse conflito todo que a gente está tendo, essas pandemias e essa barreira de deslocamento, de distância, a gente trabalha home office, mas às vezes não é tão produtivo, às vezes não é tão eficiente, às vezes tem as limitações. Então, o que a Foz, pensando em tudo isso, o que a Foz pensou, né? Qual que é a ideia que a gente teve nesse primeiro momento? A gente tem aí a missão de fornecer as melhores soluções analíticas para o mercado,
Então, a gente tem pesquisa e desenvolvimento lá na Dinamarca, cientistas e pesquisadores que já criaram mais de 100 patentes e 20 criações pioneiras. E uma delas, né, uma dessas ideias aí da parte para ajudar a gente aí na tecnologia, na nova era digital, é o FOSS Manager, que é o tema de hoje. Né? O FOSS Manager, ao pé da letra, a tradução dele é o gerenciamento de instrumentos. Então, basicamente, você vai ter o seu instrumento conectado no servidor e na rede da FOSS, ou, em outras palavras, conectado na nuvem. Então, com isso, você consegue que o seu ou seus instrumentos sejam acessados de forma remota, mesmo fora da planta da unidade. Como vocês podem observar aqui, a gente já tem dois produtos do FOSS Manager, o FOSS Manager e o FOSS Manager Pro, que seria uma versão um pouco melhorada do próprio FOSS Manager. A gente vai entrar em detalhes aí nos próximos slides para diferenciar um do outro. Mas vamos tentar entender um pouco mais, né? Explica melhor o que é o FOSS Manager, o que traz de benefícios para a gente o FOSS Manager. Como eu comentei, o FOSS Manager ele vai conectar o seu instrumento na nuvem, no servidor da FOSS, na verdade o seu ou os seus instrumentos, caso você seja responsável por mais de um instrumento. E como eu falei, disso você consegue fazer um gerenciamento de forma remota, mesmo não estando no laboratório, não estando na frente do equipamento, pode ser na sala ao lado, no galpão ao lado, em outra unidade, fabril, ou em até outro estado, outro país, né? A gente costuma brincar, fazer a brincadeira de que com o FOSS Manager, você consegue tocar no seu instrumento da tela de um computador, né, por meio de uma plataforma, né, que é a plataforma do FOSS Manager. Então, essa plataforma vai permitir que você faça todo esse manuseio no seu instrumento. Porém, será que não é só isso, não são apenas esses os benefícios do FOSS Manager, né? Com o FOSS Manager, ele estando na nuvem, a FOSS também traz outras vantagens. O FOSS Manager traz outras vantagens. Por exemplo, o backup de dados. Porque como ele está salvo no nosso servidor de forma segura, se você perder qualquer um dos seus dados, a FOSS garante durante 5 anos que a gente recupera esses dados de histórico, configuração, suas curvas e calibrações, a gente recupera para vocês. Então, esse é um dos benefícios importantes do FOSS Manager. O outro é que com essa plataforma, você consegue fazer o upload ou download do histórico todo das suas análises, da configuração do seu instrumento e do diagnóstico, inclusive, do seu equipamento, como informações bem importantes da parte mecânica e elétrica do equipamento. Você consegue acessar o instrumento tanto via a plataforma FOSS Manager, que eu até vou mostrar para vocês mais ou menos como funciona, ou via portal web, que é um portal para visualização também. E por último, eu sei que é redundante, eu já falei essa palavra várias vezes, mas você tem a possibilidade de gerenciamento do seu FOSS, do seu instrumento, mas você também tem o suporte remoto da FOSS. Ou seja, com o FOSS Manager, você pode ter uma manutenção realizada por um dos nossos técnicos, dos nossos especialistas, de forma remota. Então, sem precisar que ele vá até a unidade para fazer algum conserto ou algum ajuste. Isso pode ser feito com o auxílio do FOSS Manager. Deixa eu mostrar para vocês um pouco da plataforma do FOSS Manager. Para vocês entenderem, nessa plataforma você vai conseguir enxergar todos os seus instrumentos, caso você tenha mais de um, né, seja gerente de vários instrumentos. Aí do seu lado esquerdo você consegue ver os instrumentos que estão nas suas plantas. No centro você consegue ver aqui os produtos específicos daquele instrumento que você tá mexendo. Não só o produto, como os parâmetros daquele produto, os acessórios que aquela curva de calibração daquela matéria-prima utiliza. Você consegue fazer ajustes na plataforma em relação às suas curvas. Então, você consegue ter toda essa parte até de cálculos aí, de calibrações.
você consegue ver todos os acessórios que você tem ou pode utilizar e quais são as curvas de cada um desses acessórios. E por último, aqui eu estou mostrando aqui, não menos importante, é uma parte de acompanhamento de todo o seu histórico, tudo que aconteceu naquele instrumento, o horário que foi feito a análise, qual foi a curva que foi analisada, o parâmetro, quais foram os resultados daquela análise. Você consegue exportar todos esses dados, inclusive a parte de calibração, né? Para quem já mexe no equipamento, a parte de rodar o diagnóstico, rodar as células de calibração, você consegue ver aí pela plataforma. E tudo de um lugar só, né? Então é muito organizado. Tudo nessa plataforma você consegue fazer esse gerenciamento. Aí vocês podem perguntar, né? Tudo bem, mas e se eu não tiver o instrumento conectado na nuvem? E se eu optar por não conectar e deixar somente local? Ou seja, instrumento, computador local, computador, instrumento, sem nuvem, sem conexão. Eu vou abordar aqui, para mim, algumas desvantagens, mas eu estou seguro que vocês conseguem achar mais algumas aí no seu dia a dia. A primeira, para mim, é a perda de dados. Se você tem, por exemplo, alguma quebra no seu equipamento, no seu computador, alguma coisa, você vai perder esses dados. E não é só quebra, às vezes tem invasão de externos, de hackers, né? Isso acontece muito em grandes corporações. E então a FOSS consegue recuperar os dados para vocês se tiver alguma situação dessas. Acesso ao instrumento limitado, ou seja, se, por exemplo, você trabalha em São Paulo, mas você cuida de um equipamento que está em Porto Alegre, para você acessar, você vai ter que estar na frente desse equipamento, então você vai gastar um pouco de tempo aí, dinheiro. O suporte vai ser apenas presencial, então se precisar do suporte da FOSS, vai precisar da ida do técnico até a sua unidade, né? Enquanto o FOSS Manager você pode fazer isso de forma remota. E a falta de organização, né? Pode ser subjetivo, muita gente fala, não, eu me acho na minha bagunça, tal, mas assim, às vezes a bagunça fica muito grande. Quando você tem muitos instrumentos, muitas curvas, muitos produtos, você pode acabar se perdendo. E não esquecer que a gente tem que sempre compartilhar, né, as nossas tarefas e a gente está trabalhando em equipe. Então, talvez deixar isso de forma mais organizada para você e para os outros aí da sua empresa, do seu laboratório. Lembra que eu tinha comentado que tem dois tipos, né? O FOSS Manager e o FOSS Manager Pro. Vou explicar aqui nesse slide as diferenças de um para outro. Ambos dos produtos, tanto o FOSS Manager como o Pro, ele tem o backup automático de dados por 5 anos. Ambos também conseguem fazer upload do diagnóstico do instrumento. Você também consegue fazer o gerenciamento e possibilidade de serviço remoto nos dois produtos. Você salva a configuração do instrumento no servidor e você tem acesso ao instrumento via portal pelo próprio cliente, né? Por vocês mesmos conseguem visualizar, não só pela plataforma, mas também por um portal que eu vou mostrar também no próximo slide. A diferença do Pro para o FOSS Manager basicamente é um relatório anual sobre a saúde do instrumento, ou seja, é um relatório que vai mostrar para vocês como se comportou durante os 12 meses o seu instrumento, e a gente vai dar orientações aí para vocês, é o nosso técnico especialista que vai gerar esse relatório. A configuração e instalação do instrumento no servidor, ela deve ser feita pelo seu próprio TI, né, com um guia, uma orientação nossa. Porém, caso você prefira, a gente pode fazer, a FOSS pode fazer por você toda essa instalação e configuração, e isso está incluso no FOSS Manager Pro. E, por último, é uma licença para exportação e importação através do banco de dados LINS. Caso você utilize o banco de dados LINS aí na sua rede, você pode exportar tudo que acontece no instrumento para a sua rede. Então, no FOSS Manager Pro, a gente libera, é como se a gente tirasse a chave do cadeado para você migrar os dados, conversar com a sua rede LINS. Okay? Como eu comentei, eu vou dar um pouco mais de detalhe desse portal que eu comentei e do relatório anual de saúde do instrumento. O portal está aqui do lado esquerdo da tela.
como vocês podem observar, ele pode ser acessado pela web, pelo Internet Explorer, pelo Google Chrome. Ele é um portal só para visualização, diferente da plataforma que eu mostrei anteriormente, que você faz alterações, você consegue ter uma visão mais gerencial. Esse portal é mais para visualização. Então, você, como gerente, pode permitir aí que algum usuário, através de login e senha, consiga visualizar o que foi feito no instrumento. Ele só não consegue alterar nada, mas ele consegue, pelo menos, visualizar através de um site na internet, que é o www.fosassure.com. O relatório de diagnóstico aqui na nossa direita, esse é um exemplo como que é a cara dele, né? Mas a ideia é que ele vai analisar a parte mecânica e elétrica do equipamento, como temperatura da lâmpada, parte de diagnóstico, parte das cubetas de calibração. A gente tem também, se ele verificar que o espectro, as curvas, está tendo algum desvio, algum pico muito grande, ele consegue observar isso e te dar algum tipo de orientação. Então, esse relatório, ele vai ou falar que o equipamento está apto para uso, ou ele vai falar que tem alguma ação que seja recomendada para que não tenha problemas no futuro, ou inclusive alguma ação para ação imediata, né? Algum problema que o seu equipamento já tenha e precisa ser resolvido aí com uma certa urgência. Volney, aproveitando, chegou uma pergunta bem pertinente ao seu slide. Gostariam de saber como é que esse relatório é recebido. A gente teve mais de uma pergunta sobre esse mesmo tema, por isso que eu te interrompi. Legal, obrigado. Não, ótimo, ótimo. Esse relatório, depois dos 12 meses, ele é enviado por e-mail, para o e-mail que está cadastrado como gerente do FOS Manager. Porém, também, através do portal aqui do FOS Assure, esse portal aqui do lado esquerdo, você também vai ter para fazer o download do PDF desse relatório, ok? Então, são essas duas formas, por e-mail ou por portal. Então, agora as observações finais, eu falei para vocês que era coisa rápida. A licença do FOS Manager, ela é vendida na forma de licença anual. Obviamente, se você quiser fechar, posso fechar mais de um ano? Pode fechar mais de um ano, né? Mas hoje ela é vendida de forma anual. A renovação não é automática, a renovação deve ser solicitada por parte do cliente. Essa é uma forma que a FOS gosta de trabalhar, que a gente não vai amarrar ninguém com uma assinatura que você não deseja ou precise cancelar. Então, você solicita a renovação. Claro que a gente lembra vocês, né, quando estiver próximo da finalização. Se você tiver interesse no FOS Manager, o prazo médio para a liberação dessa licença é de 2 semanas. A instalação é remota e uma breve explicação estão inclusos, apesar que eu costumo falar que é muito autodidático, é como se fosse aprender a mexer numa rede social, é muito simples, não tem muito segredo, mas conte sempre com o nosso suporte aí, com o nosso contato para dar essa explicação para vocês, se necessário. E sempre tem um usuário-chave, alguém que é o gerente da plataforma, mas com possibilidade de ele indicar outros visualizadores, pessoas que só vão enxergar alguns históricos aí do instrumento. Tem condições para uso? Tem algumas condições. Acho que a principal é que todos os seus softwares do instrumento do computador estejam atualizados na última versão. Tem alguns requisitos de computador. Não é nada muito complexo, nada muito grande. Então, tem algumas recomendações. E tem alguns instrumentos que são compatíveis, né? Alguns equipamentos muito antigos, eles realmente não são compatíveis com o FOS Manager. Mas hoje, atualmente, a maioria dos nossos instrumentos, como vocês podem ver aqui embaixo, eles já têm a possibilidade aí de funcionalidade com o FOS Manager. E assim, solicite sempre uma avaliação, se necessário. A gente está aí à disposição aí para entrar em contato com vocês para verificar se vocês estão aptos ou não ao FOS Manager. Então, conte com a gente. Ninguém quer vender um serviço que vocês não vão utilizar. Então, conte com a gente nesse sentido.
Então é isso, pessoal. Eu queria aí agradecer, é realmente bem rápido. Essa é a parte do FOS Manager. Vai ter uma segunda parte na semana que vem. Seria muito legal se vocês participassem, que é um outro produto, é um avanço aí, é uma melhoria aí do FOS Manager na parte de serviços digitais. Então, se vocês puderem participar, a gente manda o convite aí em breve e aí a gente agradece também. Eu acho que tem alguns questionamentos, que eu não estou conseguindo enxergar, mas assim, a gente pode também entrar em contato com vocês para responder aí todas as suas dúvidas, ou fique à vontade aí para entrar em contato aí pelos nossos canais de comunicação, e a gente fica aí à disposição para falar com vocês. Muito obrigada, Volney. Em nome da FOS, eu agradeço pela sua apresentação e também a todos os participantes. A gente também deixa aqui do lado disponível um catálogo do FOS Manager para quem desejar saber um pouco mais. Vocês conseguem realizar o download automaticamente pela plataforma. E também fique à vontade para nos contactar nos canais informados na tela e não percam nossas próximas webinars. Como o Volney informou, a gente vai ter na semana que vem sobre o FOS Assure e em breve vocês vão estar recebendo os convites, muito provavelmente entre hoje e amanhã. Então, vocês já podem estar se cadastrando. E também, para ficar por dentro de todas as nossas atividades, vocês podem também seguir a FOS Brasil no LinkedIn e a gente mantém atualizado. A gente termina aqui nossa webinar. Obrigada novamente, se cuidem e até a próxima.